Então você conseguiu o primeiro contato com o cliente, você marcou a visita. A visita é fundamental para que você possa averiguar em campo, né, as informações que o seu cliente muitas vezes passa por projeto, ou por telefone, por mensagem, por e-mail. Até porque muitas vezes o projeto é enviado pelo cliente, né, fornecido por algum arquiteto ou fornecido, quem sabe, pela construtora que já fez o estabelecimento há muito tempo, pode não estar atualizado ou pode estar faltando algum detalhe fundamental para o seu orçamento. Então é imprescindível que você faça a visita no local para você poder orçar, né, tanto construção quanto reforma, averiguar se o projeto enviado, as informações enviadas pelo cliente estão coerentes e ver pontos que são necessários para o seu orçamento, né? E é normal que com o tempo você vá adquirindo essa sensibilidade de quais são os principais itens que você tem que focar, né? Você pode aplicar um Pareto para as reformas ou para as construções, você consegue entender através da experiência, através de orçamentos passados, quais são os itens que mais impactam no seu orçamento. E são esses itens que você tem que prestar mais atenção nas visitas, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho depois sobre algum checklist de perguntas que você pode fazer para o seu cliente na primeira visita, né? Alguns pontos que são muito importantes. Com o tempo, no que você faz a visita, você já vai tendo uma noção de valor daquela reforma, baseada em experiências anteriores. Então, você já consegue, ali na primeira visita, ir testando os limites orçamentários do seu cliente, tentar fisgar com ele se ele tem as condições de seguir com aquela reforma, com aquela construção, e daí com isso você consegue ter noção de qual que é o grau de prioridade daquele cliente na sua lista de prospectos, na sua lista de orçamentos a serem entregues, né? Porque talvez hoje você tenha um número pequeno de clientes ou esteja crescendo, mas vai chegar um momento que você vai ter que filtrar os clientes que chegam para você. E para você fazer esse filtro, o ideal é que você entenda, né, quais têm condições de executar logo de cara, ou quais são os clientes que a gente chama mais frios, né, que talvez queiram executar para mais depois, então você pode entregar depois o orçamento e você vai ali montando a sua lista de prioridades. Então nessa primeira visita você tem que focar nos itens principais para o seu orçamento, baseado nas experiências anteriores, e muito importante você também passar uma postura de credibilidade, né? Saber se portar ali com o seu cliente, com profissionalismo, mostrando, a gente vai falar sobre os gatilhos mentais, né? Mostrando alguns gatilhos mentais, por exemplo, de autoridade, mostrando que você conhece do assunto, falando sobre alguma técnica construtiva envolvendo ali a reforma, a construção que vai ser executado, trazendo a prova social, quem sabe, né? Falando de alguns exemplos de clientes que você já atendeu, que são similares àquela situação. Então você pode ali começar a utilizar alguns gatilhos mentais para ir criando esse senso de prioridade dentro da mente do seu cliente, né? Então, em primeiro lugar, você focar nos itens que são importantes para o seu orçamento, né? Itens relevantes dentro do peso daquele item no custo do seu orçamento. Segundo, tentar fisgar ali com o seu cliente se ele tem limites orçamentários pré-estabelecidos. Isso vai depender se você consegue bolar ali na sua cabeça, baseado nas suas experiências anteriores, um preço aproximado para aquele orçamento. E terceiro, você trazer aí à tona alguns gatilhos mentais para ir criando esse senso de prioridade dentro também do seu cliente, para que você seja ali a melhor opção dentro do ponto de vista do seu cliente. Então, alguns gatilhos mentais, a gente vai falar sobre cada um mais para frente, mas, por exemplo, o gatilho da autoridade e da prova social, tá? Então, muito importante esse primeiro contato para você já criando esse vínculo com o seu cliente, né? Também faz parte, ainda mais Brasil que costuma ter uma mistura do formal com o informal, quem sabe você trazer ali um pouco de rapport, né? Que é o senso de assuntos em comum, os itens pessoais, que você possa criar ali uma certa proximidade com o seu cliente, também faz parte, né? Você trazer ali alguns assuntos que você consiga se conectar com aquele cliente e a partir daí você criar um vínculo maior através da apresentação da proposta mais para frente e do fechamento do contrato, tá? Então, próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre checklist e algumas perguntas chaves que, via de regra, são muito úteis em todos os orçamentos para você conseguir ser mais efetivo na sua primeira